Muito bem, então, gravando, nós estamos no segundo encontro do nosso grupo de pesquisa de lógica, Faculdade de Direito da URGS. O nosso grupo, neste semestre de 2026/1, nós vamos ler a obra Razão e Argumentação do filósofo analítico Peter Gitch. Tá? Então, o propósito do grupo neste semestre é o de ler e discutir esta obra a partir da leitura dos capítulos, né, que integram este pequeníssimo, eu diria, excerto filosófico escrito pelo Nietzsche, né? No fundo, não é uma obra de grande magnitude, é uma obra pequena, uma obra até, eu poderia dizer, introdutória à filosofia da lógica e à filosofia analítica. E no primeiro capítulo que nós vamos ler a partir de agora, nós vamos lidar com o tema o que ele intitula, né, argumentar e dar razões, né? Ou seja, o que significa dar razões a partir do ato de argumentar, né? E o foco central deste primeiro capítulo é justamente mostrar o que é exatamente o ato de dar razões para crer e, portanto, o que significa obter razões para uma crença, né? Esse é um tópico muito discutido no âmbito da filosofia analítica na primeira metade do século XX, né? Especialmente em centros como a Universidade de Oxford, a Universidade de Cambridge e outros lugares. Então, é um tópico presente, de certa maneira, nos primeiros passos da filosofia analítica, especialmente no confronto entre a filosofia analítica e o círculo hermenêutico continental, né? Que, no fundo, é herdeiro do idealismo, né? Não apenas do idealismo, senão também do romantismo, mas no, digamos, no confronto, no choque de tradições filosóficas, há aqui um notório enfrentamento, né, desde o âmbito da filosofia analítica, o enfrentamento dos problemas que são caros ao idealismo e os resultados que o idealismo no século anterior, isto é, no final do século XIX, especialmente, né, acabou legando para o mundo filosófico continental. Então, nós podemos ver no fundo deste pequeno livro um certo, um certo esforço por delimitar a fronteira existente entre, de um lado, a tradição continental herdeira do idealismo e, de outro lado, né, o que constitui o cerne da filosofia analítica, ou quais são os grandes temas que povoam o horizonte da filosofia analítica, da tradição analítica. Tá? A tradição analítica, especialmente anglo-saxã. Tá? Primeiro em Oxford, Cambridge, e mais tarde nos Estados Unidos da América. Então, o esforço que nós temos na leitura desse livro é o de compreender o que está sendo dito e, ao mesmo tempo, articular com uma base filosófica mais ampla. Ok? Muito bem. Então, diante disso, eu vou convidá-los agora para lermos juntos o primeiro capítulo, né, desta obra Razão e Argumentação. Temos o prefácio também. De repente, até acho que seria interessante a leitura prévia do prefácio antes de nós, enfim, avançarmos, né? Talvez pudéssemos ler hoje o prefácio e deixar, né, o capítulo um para o próximo encontro, se não der tempo. Tá? Então, eu vou começar aqui com o prefácio. Diz assim: Este não é um livro de lógica elementar. O nome lógica foi deliberadamente deixado de fora de seu título. O livro tampouco dá qualquer contribuição à lógica como ciência, mas à lógica como uma prática diária,
O hábito do pensamento lógico é um assunto muito sério para ser deixado para profissionais da lógica. Assim como a política não pode ser seguramente deixada para políticos profissionais. As noções de argumento válido e não válido, de prova e de consequência lógica, de bons fundamentos para o pensamento e para a ação, e de consistência, são tais que qualquer pessoa instruída deveria aprender a empregar, não apenas com familiaridade, mas com um certo grau de competência. Homens que se orgulham de ser ilógicos, sem saber o que isso significa, são tão tolos quanto aqueles que se orgulham de nunca estarem sóbrios e confiam em uma providência que protege os bêbados. As aplicações práticas do pensamento lógico são bastante diferentes do desenvolvimento da teoria lógica, mas não independentes dela. Então aqui a gente já tem uma primeira parte. Uma coisa é a prática da lógica. E esta prática da lógica depende de uma filosofia da lógica, de algo que desponta à primeira vista de um modo discreto, depois de um modo mais explícito, no pano de fundo da prática usual dos temas lógicos e, digamos assim, dos teoremas lógicos. No fundo, o que ele está querendo mostrar é que uma coisa é o hábito de fazer lógica, outra coisa é o hábito de pensar temas de metalógica ou de filosofia da lógica. Tá? E com metalógica, eu me valho aqui de uma expressão que está presente na tradição do pensamento lógico, pelo menos desde o século XVII. Tá? Então, quando nós falamos em metalógica, nós falamos naquilo que é o nível mais fundamental de uma filosofia da lógica. E, portanto, assim como há uma filosofia da ética ou filosofia moral, assim como há uma filosofia política, assim como há uma filosofia da mente, assim como há uma filosofia do direito, assim como há uma filosofia da arte, há também uma filosofia da lógica. Uma reflexão mais profunda em torno dos temas que, na prática lógica, são usuais. Temas como validade dos argumentos, temas como consistência dos argumentos, o que é um argumento válido, o que não é um argumento válido, né? O João, que está aqui, é minha testemunha. Nós estamos vendo isso na disciplina de terça-feira, né? Lá na disciplina de teoria da argumentação e raciocínio, ou seja, o que torna um argumento válido, o que torna um argumento não válido. O que significa validade formal, o que significa validade material? O que que é justificação? Né? Quais são os tipos de argumentação que nós temos? São tantos, né? Então, tudo isso exige um background filosófico, né? E esse background filosófico é justamente o que o Peter Gitt está querendo convidar-nos a atentar, ok? Muito bem, então sigamos aí. As aplicações práticas, de novo, do pensamento lógico são bastante diferentes do desenvolvimento da teoria lógica, mas não independentes dela. Então há uma relação de dependência entre as duas coisas. Em assuntos de pouca complexidade, uma inesperada e talvez indesejada consequência passe a se seguir da posição que se adotou, ou surge uma inconsistência inesperada. Contra tais coisas, um juízo sagaz, mas não treinado, é insuficiente. O pensamento lógico poderá ser salvaguardado
somente por mentes que se dedicarem a algumas disciplinas elementares de lógica formal. Por isso, um pouco de lógica formal elementar está incluído neste livro, ainda que muitos capítulos sejam inteiramente de caráter não formal, isto é, de caráter reflexivo. Apresentei a lógica dos termos antes da lógica das proposições, porque muitas experiências com estudantes universitários me convenceram de que essa é didaticamente a ordem correta. Assim como, na história da lógica, a formulação aristotélica da lógica dos termos veio antes da formulação estoica da lógica proposicional. Tá? Na lógica de termos, é muito mais fácil encontrar exemplos simples do discurso ordinário, aos quais o simbolismo e os métodos lógicos podem ser diretamente aplicados. E os estudantes têm ainda o estímulo do sucesso por encontrar exercícios nos quais eles podem obter êxito com um moderado esforço de pensamento. Duas coisas importantes aqui, pessoal, tá? Primeira coisa, durante praticamente toda a história da lógica, tá? Desde a antiguidade até o final do período escolástico, na segunda escolástica, né? A lógica era estudada da seguinte maneira: partia-se da gramática, e no estudo da gramática se estudava a linguagem natural, com suas regras, seus métodos de composição, formação das orações, né? As partes da oração, nomes, verbos e etc., né? Conjunções e assim por diante, advérbios. E depois de se estudar a linguagem natural, passava-se a estudar a linguagem, por assim dizer, artificial. O que alguns pensadores escolásticos também chamavam de gramática especulativa. Tá? O que é a gramática especulativa? É o estudo da gramática desde um ponto de vista metalinguístico. Então, é como se, tendo-se estudado a gramática, agora nós vamos estudar as funções que os termos gramaticais desempenham em argumentos e enunciados válidos. O estudo da lógica, por exemplo, na Idade Média, começava nisso. Então, primeiro se estudava os termos, depois se estudava a voz, depois se estudava a enunciação, depois se estudava a composição de termos, ou combinação de termos, como dizia o Aristóteles, e depois da combinação, então, a proposição e o significado das proposições. Isso foi assim até meados do século XIII. O que aconteceu no século XIII, entre 1220 e 1240, foi que o método de estudo da lógica como arte liberal, que tinha justamente esse itinerário que eu mostrei a vocês há pouquinho, agora passava também por um enriquecimento. E ao lado do estudo dos termos, passava-se também a estudar o que os escolásticos chamavam de proprietates terminorum. O que é isso? O estudo das propriedades dos termos, ou propriedades terminísticas. Tá? Então, o estudo basicamente
não ficava restrito às funções que os termos possuem no enunciado. O estudo dos termos agora ganhava um componente mais profundo, que passava a estudar os termos não só pelas funções que eles desempenham, senão também pelo caráter semântico que eles, enquanto termos, possuem. E foi nessa época que muitas outras coisas passaram a ser estudadas, como a significação dos termos, a suposição dos termos, né? A teoria da suposição, por exemplo. Quando um termo supõe no lugar de outro. Quando eu posso, ao invés do objeto que o termo designa, colocar no lugar do objeto o termo. E por que o termo é um signo? E quando ele pode ser um signo? E ele pode ser um signo de que tipo? Tudo isso foi amplamente estudado neste período de mais ou menos 2 décadas, entre 1320 e 1340. Quem despontou como, ou melhor, os autores que despontaram como os grandes nomes da chamada lógica terminística da Idade Média foram, respectivamente, os dois que eu vou colocar aqui no chat, tá? Um chama-se Pedro Spano e o outro chama-se Guilherme de Chayres-Hult. Ok? O Pedro Spano escreveu este tratado aqui, ó, intitulado Summulae Logicales, as sumas de lógica. E, pela primeira vez, o Petrus Spanos, 1231 nós estamos, propõe um novo método de estudo da lógica. Qual é o método? O método é o seguinte: nós precisamos estudar toda a lógica dos termos e toda a lógica de propriedades terminísticas. Vamos chamar isso com um nome atual. Estudar toda a semiótica antes de estudarmos a lógica proposicional. E isso foi seguido por toda a escolástica até o seu final no século XVII, e isso também continuou no âmbito da filosofia analítica de algum modo. E é justamente isto que o Peter Gitt está defendendo aqui. O pensamento lógico poderá ser salvaguardado somente por mentes que se dedicarem a algumas disciplinas elementares da lógica formal. E aí, lá no final, na lógica de termos, é muito mais fácil encontrar exemplos simples do discurso ordinário, aos quais o simbolismo e os métodos lógicos podem ser diretamente aplicados. E os estudantes têm ainda o estímulo do sucesso por encontrar exercícios nos quais eles podem obter êxito com um moderado esforço de pensamento. Dizendo de outro modo, antes da lógica proposicional, estudamos a lógica de termos. Esse é um método. E é um método que foi sendo aperfeiçoado pelos séculos. Né? Esse é um ponto muito importante que nós temos que ter presente. Desse ponto, nós temos um segundo. E o segundo é o seguinte: basicamente, qual a diferença entre a lógica contemporânea, isto é, a lógica do final do século XIX, início do século XX até hoje, para a lógica tradicional anterior? A diferença é que a lógica anterior é construída a partir da linguagem ordinária. Portanto, a partir de uma linguagem que é naturalmente praticada na vida social. Diferentemente da linguagem natural, a lógica contemporânea está embasada
quase que inteiramente em uma linguagem objeto ou uma linguagem artificial. E esta linguagem artificial é uma linguagem de símbolos. Por exemplo, para uma notação, para um sistema notacional ser bem constituído, ele precisa de quê? De símbolos, de signos. Signos que expressem variáveis, signos que expressem constantes, signos que expressem operadores lógicos e assim por diante. De modo que nós não podemos fazer lógica hoje em dia, como a lógica é praticada, sem uma linguagem objeto, uma linguagem artificial. Mas a pergunta que não desapareceu do nosso horizonte é: a filosofia da lógica que servia para a linguagem natural, ela pode nos ajudar no enfrentamento da linguagem artificial? E a resposta é sim. Assim como os escolásticos e os antigos, e aqui nós temos uma linha de gente que não para mais, né? Aristóteles, Crisipo de Solis, né? Diodoro Cronos, depois, na Antiguidade Tardia, Porfírio, Plotino, Amônio, Simplício, Alexandre de Afrodísia, né? Depois Rosselin de Campin, William de Champeau, Pedro Abelardo, até chegar em Alberto Magno, Tomás, Scotus, Ockham, Buridan, Gerson, toda a tradição nominalista em Oxford e em Paris, até na segunda escolástica, Soto, Pedro da Fonseca, Francisco de Toledo, Rúbio, Vera Cruz, toda a tradição escolástica, né? Até o século XVII e XVIII. Até na América do Sul nós tivemos isso, né? Em Chuquisaca, no colégio na Universidade de Sucre, na Universidade de São Marcos de Lima, no Peru, ou Nueva Espanha, no México, onde foram produzidos vários manuscritos de lógica no século XVII e XVIII. Ou seja, nós temos toda uma tradição da lógica em linguagem natural que foi muito bem feita do ponto de vista filosófico. Lembremos, por exemplo, de um gigante como João de Santo Tomás, por exemplo, ou Pedro da Fonseca, que nós mesmos aqui editamos, né? Então, nós temos toda uma tradição de filosofia da lógica. E a pergunta é: há uma tradição de filosofia da lógica dentro da lógica contemporânea? Sim. Que tradição é essa? É a filosofia analítica, dentro da qual está o nosso autor, o Peter Gitsch. Ok? Então, por isso que ele está usando esse método, porque esse método funciona bem lá atrás e funciona bem aqui. De se estudar primeiro a lógica determinística e depois estudar a lógica proposicional. Ok? Muito bem. Tranquilo até aí, pessoal. Eu sei que o tema é meio árido, mas no início a lógica é assim, que nem videogame. Quando tu começa a jogar, parece impossível vencer as fases. Depois que tu aprende o negócio, tu vai tranquilo. É que nem tu jogar Sonic, né? Tá? No início parece impossível tu passar de uma fase para outra, mas depois o negócio vai ficando bem mais palatável. No início é brabo mesmo, né? Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Prefácio. Seguindo. Diz ele assim. Eu preciso de uma aguinha aqui, só para. Professor, posso aproveitar antes do senhor iniciar para uma Como dúvida que não? talvez fuja. Não, não é que fuja, mas vai ser um adendo a mais. Vamos lá, Rafa, Qual, por qual, favor. qual, qual seria a razão da necessidade dessa substituição de uma linguagem natural para uma linguagem de símbolos? O que foi. É, porque eu estou meio atrasado nos meus estudos de lógica, então eu ainda Verdade. não captei o porquê da necessidade de se transformar essa linguagem natural, que pelo menos para nós que não temos um domínio da lógica, é mais. É apetecível, né? Tu ler em lógica, em linguagem natural do que ler em símbolos, né? Então, por que que teve essa virada, o motivo que essa necessidade? Muito bem. Não é uma pergunta trivial de jeito nenhum, tá?
O que eu quero dizer é que, para respondê-la bem e completamente, eu precisaria de bastante tempo para isso. Tá, Rafa? A pergunta é ótima. Mas eu vou tentar ser o mais sintético possível. E claro que com toda a síntese fica de fora muita coisa que deveria estar contido na resposta, tá? Eu estou ciente disso. Mas eu devo dizer o seguinte: as condições de verdade analisadas desde um ponto de partida ceticista, em primeiro lugar. Em segundo lugar, embasados numa metodologia muito rigorosa, que é a metodologia das ciências experimentais. Três, com a reformulação da hipótese científica dentro de um pensamento ou de uma linha de pensamento cientificista. Ponto três. E ponto quatro, fundamentalmente, o esforço tentado por articular a matemática com a lógica, colocando uma dentro da outra, de alguma maneira produziram essa cultura em que a aferição do valor verdade das proposições vai exigir uma análise muito mais rigorosa do que o mero esforço de atenção que a inteligência especulativa humana é capaz de fazer. Então eu preciso satisfazer mais universalmente as condições de verdade dos enunciados do que a mera constatação epistemológica, que para a filosofia clássica é algo, digamos assim, que é o grau mais decisivo para isso, né? A velha teoria escolástica da verdade, né? Verdade como adequação entre inteligência e coisa, né? Entre o intelecto e a coisa. Então, nesse horizonte, as condições de verdade são mais rigorosas. E vencer o rigor analítico significa vencer não apenas a minha própria percepção intelectiva, mas mais do que isso, ser capaz de dar conta de uma proposição a partir de todas as exigências lógico-analíticas que ela, porventura, venha a ter. Seja dentro dos sistemas lógicos, seja dentro da lógica de termos. E isso traz enormes desafios, ou seja, enormes exigências a serem satisfeitas. Por exemplo, na lógica proposicional, né? Eu preciso, por exemplo, vencer a tabela de verdade. Na lógica de quantificação de predicados, eu vou precisar ver qual é o cálculo predicativo de primeira ordem, de segunda ordem. Se dentro de um sistema modal rigoroso, ou relativamente rigoroso, como o sistema S5, né, eu consigo vencer as regras de acessibilidade, os axiomas de distribuição, tudo isso, todas as relações dentro desse sistema, para, ao final, verificar se essa proposição tem condição de verdade ou não. Ou seja, o rigor matemático que uh, foi, de alguma maneira, aportado para o campo científico, ele acabou gerando reflexos também na lógica. A filosofia da matemática acabou gerando reflexos na filosofia da lógica. Primeiro com os Professor, esforços da álgebra, né? Com Boole, posso fazer uma pergunta Schroeder essa? e assim Ah, por diante, né? Oi? ah, as próprias Ah, é limitações o da Guilherme, tá? Eu matemática. não tinha te Né? visto, Guilherme. Tudo Eu, bem. eu entrei um pouquinho atrasado que eu ia, Não, não, mas tranquilo, essa cara. tentativa de colocar a lógica dentro da matemática, mas a própria matemática é limitada desde Pitágoras. Tu pega a raiz, o triângulo que é 2 e 2, que o final vai ser a raiz quadrada de 2, ou seja, um número que nunca acaba, uma linha infinita, o paradoxo de dizer não. A própria matemática é limitada. E É, como é que eles exato. lidam com isso? Esse é o ponto. Eu Por exemplo, concordo. existem infinitos maiores que outros infinitos. É, claro, isso é discutível. Esse ponto específico é discutível. Mas, Hum. em tese, eu estou de acordo completamente com a tua percepção de que há limitações na matemática, não só quanto à autoevidência.
mas, sobretudo, quanto ao problema da extensão das proposições. Tá? Então, claro que o esforço de autores como Frege, por exemplo, não é que tenha fracassado absoluto, não foi um fracasso retumbante, porque deixou muita coisa, deixou um legado muito importante, deixou um legado, eu diria, extraordinário até. Só que de maneira alguma nós podemos inferir que todo esse legado é inquestionável. Muito antes, pelo contrário, o próprio Gödel, né, na teoria da incompletude, mostrou as inconsistências desse projeto. Né? Então, no fundo, o esforço da filosofia analítica por encontrar digamos assim, um pano de fundo autojustificado para a prática da lógica, no fundo, isso acaba, por vezes, gerando um certo círculo, um círculo, um círculo, claro, que tem caráter analítico, mas que tem dificuldade de justificar suas próprias relações semânticas. Percebe? É uma dificuldade É que intrínseca pro disso. leigo é muito fácil, ok, tudo fecha matematicamente, mas se tu tem uma visão que vem desde do Pitágoras, né, mas não deixou escrito, Hum, mas tu tem essa visão da própria incompletude da matemática e de seus problemas inerentes, não é tão óbvio que... hum, exatamente. Então, é isso. Nós ficamos nessa berlinda, né? Mas os autores pelo menos tratam dessas limitações. Alguns, o Gödel principalmente, mas outros também, né? Os que seguiram no contemporâneo. Tem um aqui que eu gosto muito. Ah, aqui, ó. Stuart Shapiro, esse aqui. Tem a tradução para o Shapiro português. é Bem legal. Stuart Shapiro. Eu gosto muito desse aqui. Acho que ele apresenta os problemas da limitação, ou das limitações da filosofia da matemática de uma forma muito, muito bacana. E tentando vencer o intuicionismo, né? E o que é mais interessante, ele propõe uma visão de alguma maneira contra-intuitiva para analisar as limitações da matemática, o que é algo bem interessante de se ver, né? Professor, João, só então aqui para verificar se eu compreendi, assim, esse projeto do Frege e outros era, no fundo, eles queriam, digamos assim, liberar a lógica das preocupações epistemológicas, digamos assim, queriam, digamos assim, fazer abstração disso para evitar todas as complexidades que daí advém. sim, exatamente, João. E por isso o Frege defendia tanto a ideia de que, apesar dele ter intitulado, né, a sua obra de notação com o título Conceitografia, o grande objetivo do Frege, na realidade, era tornar a lógica uma ciência dos juízos e não dos conceitos, justamente para conceber a lógica desde um ponto de vista universal, ou um ponto de vista intersubjetivo, ao menos, né? Porque ainda que o Frege tentasse, a palavra certa não é corrigir, mas é complementar Kant, principalmente na análise das sentenças analíticas e os juízos analíticos, portanto, ainda que ele tivesse esse objetivo em vista, o que na realidade acabou acontecendo é que o Frege postulou uma lógica dos juízos. E uma lógica dos juízos não é outra coisa senão vencer o psicologismo, entre aspas, né, por uma estratégia que, em outras palavras, vamos tornar a lógica algo que não dependa da epistemologia. Só que, no fundo, isso tudo é um pouco fantasmagórico, pelo menos ao meu ver. Por quê? É, Porque mas não existe lógica sem epistemologia, né?
Posso só dar uma Como, opinião Eno? aqui? O senhor aqui é autoridade, o senhor é um matemático. Por favor, Não, diga eu aí. não sou. Eu sou um simples servo das vinhas do Senhor, como diria Joseph Ratzinger. Não, é que antes a lógica, nesse tempo anterior ao próprio Frege, né, ele se preocupava com frases como acontecimentos de fala, não é isso? Ou seja, estariam relacionados a objetos reais. O que acontece depois é a pergunta, tá, mas e essa estrutura que está por trás de toda eu tenho como analisar isso dentro de um aspecto formal. É aí que começa a estrutura do Frege, etc. Né? Só fazendo também uma questão que foi colocada sobre os irracionais que os pitagóricos haviam, aquilo não era em si, a meu juízo, tá, pelo amor de Deus, não era em si um problema formal ou uma limitação da matemática, era uma limitação daquela matemática. Tanto é que tu pode estender isso a outros conjuntos e aquele problema desaparece, não é isso? Ou seja, não era um problema epistemológico das matemáticas em si, diferente do que o Gödel vem demonstrar depois, não é isso? Ele vem demonstrar que sobre quaisquer novos axiomas acrescentados, tu continuará com problemas de frases indecidíveis, né? É um pouco diferente Não, daí. muito bom, Eu muito peço bom. desculpas, porque na verdade eu aprendi desse problema vendo na prática, né? Tu tentar Não, fechar não. Mas tu o entende que ali, triângulo e se ele eu não tô. terminar Sim, nunca. um e um a diagonal da raiz de 2. E aí tu não encontrava uma resposta dentro dos números naturais ou inteiros. Mas se eu estender, como se fez depois, acrescentando os irracionais, por exemplo, esse problema desaparece. O que o Mas Gödel os vai irracionais não demonstrar no terminam século. nunca, né? Esse é o ponto. A Mas diagonal não vai terminar isso não nunca. é um problema, porque o infinito faz parte do conceito. Mas o que o Gödel vai demonstrar é outra coisa. Ele diz que sob nenhuma extensão axiomática eu vou fazer desaparecer certos problemas intrínsecos. Aí o conceito é um pouco diferente, entendeu? A estrutura, eu não consigo agregar novos elementos a e criar um novo conjunto. Ele diz que isso não vai desaparecer. Mas foi só um pitaco Não, por que... favor, sempre façam, gente. Aqui é para isso mesmo. Isso aqui é aberto para a gente O aprender meu uns com os comentário outros. foi de leigo absoluto, Isso porque aí. ele tentou fechar a diagonal do triângulo e nunca conseguiu terminar. Ai, ai. Professor, Igor, por favor, outro matemático. aproveitando a Por discussão favor. sobre matemática, eu acho interessante, parece-me que há alguma correlação possível entre a mesma discussão que há com relação a essa crescente formalização da lógica, parece-me equivalente ao problema de um excesso de algebrismo que ocorre ao longo da história da matemática. Então, ganhamos muito em termos de alcance, em termos de consistência em certos aspectos de teoremas, mas perdemos um pouco a relação, né, ou a percepção da matemática com a realidade. Então, se nós pegarmos, por exemplo, e também aí vem a questão que o colega perguntou, né, sobre a necessidade de uma formalização da lógica, há um aspecto metodológico também, né, torna até mais fácil o uso, a aplicação da lógica quando dispomos de certos simbolismos. Mas, ao mesmo tempo, há uma tendência da lógica, em alguns lógicos modernos, sobretudo dentro da matemática, a lidar com a lógica como uma espécie de puzzle, né? Uma resolução de problemas, desvinculado daquela preocupação que havia nos lógicos medievais, né? Ou seja, a lógica como uma ars, né? Como uma técnica voltada para o uso na filosofia. Então, acho que essa preocupação também existe na medida em que a matemática, por exemplo, sinais de adição e subtração surgiram no século XVI. Você pega, por exemplo, Euclides para ler, quase não há simbolismo matemático ali. Uma coisa muito mais também em linguagem natural. Então, a percepção, a relação entre aqueles teoremas e a realidade que Euclides nos descreve matematicamente é mais evidente. Na medida em que a matemática avança, perde-se um pouco essa relação. E parece que sem uma filosofia da matemática, sem um esforço filosófico dentro da matemática também, os matemáticos correm o risco de perder essa percepção.
né? Ou seja, da matemática não apenas como um universo apartado da realidade, no qual os matemáticos brincam com diversas matemáticas possíveis, mas como uma expressão da realidade e da natureza das coisas. Perfeito. Ou seja, há sempre a necessidade de uma ontologia como pano de referência, né, para o uso da matemática. Não apenas a matemática em si e a sua estruturação, mas, sobretudo, o seu uso. O seu uso exige, basicamente, uma ontologia, ou ao menos uma semântica, né, digamos assim. Então, parece que esse é o grande esforço da lógica medieval, né? Quer dizer, não existe suposição sem linguagem, mente e mundo, pensando assim, né? Quer dizer, a suposição, os tipos de suposição que se falava na Idade Média, suposição simples, suposição material, suposição pessoal. O que que é isso? Linguagem, mente e mundo. Algumas coisas supõem na mente, outras coisas supõem na linguagem e outras coisas supõem na realidade das substâncias, né? Os seres per se, por assim dizer. Então, me parece que esse esforço na matemática e na lógica sempre foi presente. E, portanto, essa tentativa, né, de romper o laço, né, com o real é alguma coisa que mostra certas insuficiências, ainda que muitas vezes o esforço tenha uma pretensão bastante, eu não vou dizer legítima, porque isso me levaria a julgar o esforço, não é esse o caso, mas ao menos algo aceitável do ponto de vista da razão teorética, né? Da razão especulativa. Então, acho que muito bom isso que tu trazes, Igor, porque nos faz, de alguma maneira, dizer, não, uma filosofia da matemática, uma filosofia analógica não significa saltar a um mundo ideal, né, ao número de jeito nenhum. Não, pelo contrário, nosso objetivo é ver as coisas como são, né? Tem que ser assim. Então, há uma, Só por sim, um curiosidade, compromisso. existe mesmo um ramo da filosofia da matemática? É uma pergunta legítima essa, né? Porque não Porque é, eu tenho, é discutível. na minha tese de doutorado, eu fiz uma tese sobre Darwin, que seria uma tese sobre filosofia da biologia. Ah, Não olha aí, faço a cara. menor ideia onde é que eu publicaria isso. Então, Mas existe é uma boa formalmente essas pergunta. questões? É uma boa Ah, pergunta, Guilherme, porque né? Quais são os limites eu nunca vi, metodológicos? por exemplo, a resposta que o colega deu, de que existem sistemas diferentes, ou seja, uma progressão conceitual, no, e matematicamente, por exemplo, na física se chega se cogita a existência de outras dimensões, né? E Uhum. daí, ok, elas existiriam ontologicamente. Acho que ninguém faz a menor noção, né, da Pois, resposta. não há nenhuma evidência disso, né? A gente fica um pouco E a amarrado por gente causa nunca vai disso, ter. né? Fica um pouco amarrado por causa disso. Agora, ao mesmo tempo, existe uma autojustificação na empiria? Também é outra pergunta que se coloca, né? São questões que vão exigir um aparato metafísico, né? Vão exigir um aparato metafísico. Mesmo que seja uma metafísica descritiva, entre aspas, né? Mas ainda assim um esforço por, de alguma maneira, conferir à linguagem um sentido para além dela, né? Que dê a ela um repertório semântico objetivo e que não precisa ser necessariamente pragmático, né? Uhum. Não precisa ser necessariamente pragmático, no sentido pragmatista mesmo, né? Então, é algo interessante de se pensar. Bom, vamos seguir um pouquinho a leitura aqui, então. Acho que paramos ali, né, no início. Vamos de novo. Muitos livros destinados a incutir hábitos de pensamento lógico contêm um pouco de lógica formal, mas a lógica formal que eles usam é, com frequência, assim chamada lógica tradicional. A lógica tradicional consiste, de fato, em alguns poucos fragmentos do pensamento medieval. Os mais valiosos feitos dos escolásticos em teoria lógica foram descartados como ninharias pedantes e sem nenhuma utilidade, junto com uma grande mistura de falácia e de absurdo. Isso é uma posição, ao meu ver, que não se justifica, tá?
dado que professores da genuína ciência da lógica, em grande parte, escrevem para seus próprios colegas e para estudantes universitários que estão lendo filosofia, ou ainda para o benefício de matemáticos, lógicos tradicionais têm algum sucesso ao reivindicar o campo do discurso ordinário para sua própria preservação. Seus trabalhos vendem e vendem, são impressos e reimpressos. Tá? Eu posso falar uma coisa com toda sinceridade a vocês? Eu tenho a impressão que o Bertrand Russell jamais abriu um livro de um lógico escolástico. Eu tenho muitas razões para acreditar nisso. Eu posso estar enganado. Talvez eu esteja. E se eu estiver, ok, tá tudo certo. Mas eu tenho a impressão que, ainda que o Russell tenha sido um matemático brilhante, um filósofo analítico sensacional sob muitos aspectos, eu tenho a impressão que ele jamais abriu a obra de autores como o Petrus Spanos, o Buridan, o Caramuel, tá? O Rubio, tá? Eu tenho a impressão que se ele realmente tivesse lido esses autores, o Occam, mamma mia, se ele tivesse realmente lido esses autores, ele não chegaria com com esses espantalhos aqui que o Peter Gitt está falando. Não que ele acredita nisso, porque ele não acreditava nisso, mas ele está falando do que era usual ao tempo em que ele vivia, como as pessoas falavam nessa época. Tá? E é até um pouco, como é que eu posso dizer? É até um pouco lamentável pelo fato de que os Oxonian Calculators, quem são esses? São os lógicos professores da Universidade de Oxford no século XIV. Tá? Esses caras produziram tantas coisas importantes para a física, para a ciência da luz, para a lógica, né? Roberto Grosseteste, Thomas Bradwardine, Radulfus Brito, tá? É uma geração de autores, de gênios dessa época. E é curioso que os filósofos analíticos de Oxford, né, e Cambridge, no século XX, não queiram ao menos saber o que os seus colegas antepassados, né, da mesma disciplina, diziam há 5, 6 séculos atrás. Tá? Ok? Então, isso é uma coisa que espanta um pouco. Mas é Mas, algo professor, que acontece aqui. Né? o senhor sabe que tem escritos de historiadores que pontuam exatamente ali no período da Revolução Francesa quem foram as pessoas que criaram certos mitos acerca dos medievais, por exemplo, o mito de que a Terra é plana. Isso aí me quebrou a cabeça no primeiro semestre de Direito que eu estava lendo o Tomás de Aquino, tinha do outro lado em latim, e daí o Aquino falava. Isso é tão óbvio quanto a Terra é redonda, né? Não, o tradutor aqui tá de sacanagem, né? Porque ele atualizou. Daí eu fui ver no latim, não sei o que, ah, ah, a Terra rotunda é essa. Tipo, no latim tava, sabe? Literalmente, se pontua certos autores que Pronto. criaram esses mitos acerca da Então, Idade Média. esse tema, Gui, que tu trazes é um negócio muito interessante, cara, porque no fundo a gente se pergunta sobre o porquê do revisionismo, né, histórico. Quer dizer, por que não estudar as fontes? Vamos às fontes, vamos estudar, né, os autores pelos autores. E o que a gente viu ali nesse momento, obviamente não com todos, né? A própria esposa do Peter Gitt, a Elizabeth Anscombe, que foi, ao meu ver, uma das filósofas do século XX mais geniais de todas, extraordinária filósofa. Uma filósofa de primeiríssimo nível, né? Que escreveu esse livro, que é um clássico da filosofia. Esse aqui, ó, essa aqui é a edição em espanhol, a edição em inglês está mais longe, então vai aqui em espanhol mesmo. Intención, a intention, né? Intenção. Essa aqui é a esposa do Peter Gitt, tá? E eles, os dois, tinham um altíssimo apreço pelos lógicos tradicionais, né? Estudaram muito esses lógicos, ok? Agora, os professores deles, né, como alguns aí, tinham esse tipo de acusação, que era uma coisa assim meio espantalho, tá?
Mas o Professor? motivo mesmo é para legitimar o novo regime, né? A gente viu exatamente isso com a República Brasileira. O Carl Schmitt vai dizer que o modelo de constituição ideal era do Brasil imperial, Ah, em é. 1922. É o exemplo que ele dá de constituição ideal. Olha que interessante, não sabia disso. Isso é um Se eu dado puder fazer uma interessante. colaboraçãozinha, Carlos, por favor, Cômeno. hoje tive que acompanhar a aula aqui meio atarefado, enfim, mas a respeito dessa discussão em que nós estamos envolvidos, sobre a referência que o colega deu da, da esfericidade da Terra, se eu bem me lembro, aquele historiador chamado Thomas Woods, que tem um livro chamado How the Catholic Church Built the Western Civilization. Uhum. Esse historiador tem essa série, né? Ele tem tanto em vídeo quanto esse livro também. E ele ali ele diagnostica exato, ele aponta com o dedo a, a construção artificial desse mito do medieval que acreditava que onde acaba o mapa, acaba a Terra e cai num barranco, né? Enfim, nessa ideia absurda, né? Que seria então um mito criado por um viés iluminista que queria descartar o conhecimento medieval como justamente idade das trevas, né? Uhum. Uma segunda coisa a respeito aí da lógica, dos manuais de lógica medievais serem descreditados, eu não sei também se não teve realmente uma certa banalização de alguns manuais de lógica. Então, Uhum. por exemplo, eu estudei bastante Hegel, né? Então a gente vê que Kant coloca a lógica lá em cima. Então, o Immanuel Kant ele coloca como três disciplinas que se tornaram ciências que alcançaram a verdade, né? A lógica, a geometria e a física newtoniana, Uhum. né? Agora, e até na minha opinião, colocando demais, apreciando demais, muito apreço nessas ciências, porque parece que ele está falando que elas se tornaram verdades absolutas e que não tem muito mais, que não são mais questionáveis, digamos assim, né? Podem ser acrescidas, mas não revisadas. Pelo menos é essa interpretação aqui que eu estou sugerindo. Então, o Kant talvez até daria apreciaria demais essas disciplinas. Por outro lado, tu pega um Hegel da vida, ele cita como alguns manuais de lógica se resumiam, que se diziam de lógica esses manuais, e ele cita ali, nominal, né, faz a citação bonitinha, acadêmica, de manuais supostamente de lógica que, em vez de inventar, de ensinar uma lógica rigorosa, se resumiam a dicas como, por exemplo, assim, para bem ler os livros é bom utilizar lente na frente dos olhos, entendeu? Olha Dando só. dicas, assim, digamos assim, banais, entendeu? Que Uhum. não tem tanto a ver com lógica. Então, me parece que também houve uma certa. Claro, resumir a lógica do seu tempo a isso, a esse tipo de dica é, mais boba, né? Também me Uhum. parece que é um exagero, mas só dizendo que há evidência de que isso também existe porque está ali a citação, né? Enfim. Uhum. Sim, perfeito, Carlos. Perfeito, O problema exatamente. é que ninguém é capaz de ler a ciência da lógica do Hegel, né? Vai, é difícil. Não é fácil, né? O Hegel, o Hegel é um autor extraordinário, né? Ao meu ver, assim, é um grande filósofo. Claro que ele tem problemas, mas e algumas obras são, obviamente, bem menos difíceis do que outras, né? A filosofia do direito, por exemplo, tem um grau de dificuldade bem inferior à ciência da lógica, que é uma obra difícil de ser lida, né? Difícil mesmo. Mas, queridos, olha, hoje então já é 17h01, então acho que foi ótimo esse primeiro encontro, né? Foi uma leitura conjunta, um bate-papo, foi bastante produtivo, ao meu ver. E voltamos então semana que vem, 16 horas, tá? Valeu, um abraço. Vai acabar a gravação aqui, aí eu insiro no Moodle, que Moodle, como é o nome disso? O YouTube, naquele modalidade não listada, aí eu vou colocar o link, tá, da gravação ali no nosso grupo, tá? Muito bom. Perfeito. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, Até quinta até. que Tchau, tchau, vem. professor. Valeu. Então, Tchau.